Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra não segundo linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas segundo o poder de Deus, pelo Espírito de revelação que é o Espírito de Cristo. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, que o Senhor fale aos nossos corações. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 20. Vamos estar lendo um trecho que se encontra do versículo 19 ao versículo 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Recém quando estavam orando pelos perseguidores da igreja, eu me lembrei de uma palavra do Dr. Billy Graham, que disse: não permita que o diabo gere em seu coração ódio por aqueles que ele usou para te ferir. Nós temos que ter uma postura de amor, uma postura de perdão, uma postura contra o natural que este mundo tem e que a carne humana se inclina. Martin Luther King, outro grande pregador e também ativista, Martin Luther King dizia: você não pode combater as trevas com a escuridão. Você não pode vencer as trevas senão pela luz. O ódio não pode ser derrotado pelo ódio. O ódio só pode ser derrotado pelo amor. Amém? Só pode ser derrotado pelo amor. E nós precisamos compreender que o Senhor nos leva, veja, uma das primeiras coisas que o Senhor fala aos seus discípulos, após sua morte e ressurreição, é sobre perdão. Se perdoardes, serão perdoados. Nós temos que compreender que o livro de João
não é um livro que se preocupa em fazer uma narrativa, por exemplo, cronológica. João não se preocupa muito com a ordem dos acontecimentos. Até às vezes nós não entendemos muito bem como estão colocados todos os acontecimentos citados no Evangelho de João, especialmente após a ressurreição de Jesus. Nos parece um pouco confuso até quando você analisa o tempo. Isso terá acontecido antes, isso terá acontecido depois. Maria Madalena viu antes ou viu depois, falaram com os discípulos antes ou depois, Pedro e João correram ao túmulo antes ou depois, porque o Evangelho de João está preocupado em narrar para nós uma revelação. João é um evangelho, eu usarei esse termo, por não ter um termo melhor, é um evangelho teológico, não cronológico. Deus está querendo se revelar a nós, e nós devemos nos abrir para esta revelação. Perceba uma coisa do início do Evangelho de João e do final do Evangelho de João. O início do Evangelho de João, você encontra encontros extraordinários de Jesus com algumas pessoas. Especialmente, 2 encontros ressaltam de tantos outros no Evangelho de João, mas no início de João, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó e o encontro de Jesus com Nicodemos. Lá temos expressões que Jesus utilizou, que Jesus falou, que são algumas das expressões mais amadas, mais queridas por nós. Com a mulher samaritana, Jesus utilizou aquela palavra, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que palavra extraordinária! Falada num lugar inimaginável, junto ao poço de Jacó, com uma mulher desprezada até pelo seu povo. E Jesus fala uma pérola das Sagradas Escrituras. Sabe, Deus não está preocupado nem com o ambiente, nem com o número de pessoas. Deus está preocupado em se revelar a cada um de nós. Há um homem como Nicodemos, Jesus fala sobre o nascer de novo. Palavras que foram ditas na intimidade. Mas o que eu quero salientar, mais do que as palavras, é o fato dos encontros. Encontros. Jesus se encontrando com essas pessoas se encontrando com Jesus. E no final do Evangelho de João, há uma intensidade ainda maior da narrativa de encontros após a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus se encontrando com aquelas mulheres que foram ao seu túmulo, levando os perfumes, levando para perfumar o corpo de Cristo. Jesus fala com elas. Jesus depois falando com Maria Madalena. Que narrativa tão maravilhosa de Jesus com Madalena. Jesus, então, se encontrando com seus discípulos, Jesus depois se encontrando
com Tomé e seus discípulos, Jesus indo até o mar de Tiberíades, onde Pedro fora com mais 7 discípulos a pescar. Jesus encontra, e há nesses encontros de Jesus coisas tão maravilhosas. O encontro de Jesus com Pedro e os 7 discípulos é uma das narrativas mais tocantes, ministerialmente falando, das Sagradas Escrituras, onde Jesus fala com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Ao final dessa narrativa, ao final desse diálogo de Jesus com Pedro, onde Jesus, volta a dizer, pergunta, questiona Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro sai dali com várias convicções, mas com a maior convicção de todas, não era o fato de que ele amava Jesus. Pedro sai dali sem dúvidas de que Jesus o amava. É interessante que Jesus, quando nos pergunta se nós o amamos, Jesus nos dá a segurança de que ele nos ama. Só pela forma de nos perguntar, só pela condução desse diálogo, a maior convicção para mim de Pedro, depois desta conversa, é que, sem sombra de dúvida, Jesus o amava. E eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor quer ter um encontro com você também. O Senhor deseja ter este encontro com cada um de nós. Talvez como Tomé, você esteja ouvindo a narrativa dos demais, ouvindo. Nós criticamos muito a Tomé, e com razão. Com razão. Pois o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E quase que eu poderia dizer que o encontro de Jesus com Tomé é, em parte, uma repreensão, como se dissesse ele a Tomé: creia. Onde o que Tomé dizia aos outros era, de fato, um desafio ao próprio Jesus. Se eu não vir, se eu não tocar, de forma nenhuma crerei. E quando Jesus se apresenta, o que Jesus está dizendo e o que Jesus está fazendo, ele está, na realidade, afirmando para Tomé: creia. Creia, Tomé. Não tenha dúvidas, Tomé. Creia. Mas há um lado positivo dessa questão de Tomé. Tomé também queria sua própria experiência. Sabe, a experiência de outros, por mais edificante que essa experiência possa ser, e o detalhe da intervenção de Jesus surgindo no meio deles e se revelando a Tomé, é que, de fato, Tomé não está pondo em dúvida apenas o Senhor, mas, acima de tudo, está pondo em dúvida a todos os seus amigos, companheiros, discípulos de Jesus como ele, apóstolos do Senhor como ele, que estavam dizendo: ele ressuscitou, e Tomé disse: eu não crerei. Ele não estava dizendo: eu não crerei em Cristo. Ele estava dizendo: eu não crerei em vocês.
E não crer em nós também é deixar de crer em Cristo. Quando Samuel ouve da parte do Senhor, Samuel, não é a vocês que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Mas na narrativa, tudo nos leva a crer que Samuel estava sendo rejeitado. E quem rejeita a Samuel, rejeita ao Deus de Samuel. E nós temos que exercitar a fé, e eu direi a fé, não apenas a fé em Cristo, mas eu preciso exercitar a fé no meu irmão, na narrativa do meu irmão, na narrativa de Pedro, na narrativa de João. Eu me colocando no lugar de Tomé. Não basta eu crer apenas em Deus, eu tenho que começar a crer também nos homens. Lembre-se do que a Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então eu tenho que exercitar a minha fé, não apenas a minha fé em Deus, mas a minha fé nos homens de Deus. Isto também é desafiador. Eu preciso crer, eu não posso perder a fé por causa das circunstâncias, por causa das adversidades, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Eu não posso perder a minha fé. Se existe algo pelo que Abraão é, de fato, o pai da fé, ele está nos primeiros passos, aqueles que creem, aqueles que creram, os patriarcas, a formação do povo eleito, do povo escolhido, para que venha a linhagem do Messias, para que venha a linhagem de Jesus Cristo, para que o Senhor chegue, afinal, a se fazer homem para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas Abraão creu e continuou crendo em todas as suas provações. É interessante, depois você pode até mesmo aprofundar-se, fazer um estudo. Abraão, sua fé é provada não apenas naquele momento em que Abraão oferece a Isaque, que leva em obediência a Deus, que não nega ao Senhor o seu próprio filho Isaque. Mas Abraão é posto à prova, a fé de Abraão é posta à prova simplesmente 10 vezes na vida de Abraão. Sua fé é posta à prova e Abraão triunfa 10 vezes. Ele é o pai da fé, porque ele permanece na fé. Ele crê, como a própria Escritura diz, contra a esperança. Ele crê. E nós temos que aprender a crer, até mesmo contra a esperança. O que podemos esperar? O que Abraão podia esperar de si mesmo e dos outros? O que ele podia? Que esperança poderia ter Abraão? E contra a esperança natural, contra toda a realidade, porque existe algo importante nessa afirmativa, que fé não é negar a realidade. Fé é crer apesar da realidade. A Bíblia diz, porque Abraão creu que Deus era fiel e poderoso para cumprir a sua promessa. Apesar da realidade. Apesar dele ter 100 anos,
Apesar de Sara ter 90 anos, Abraão creu. Ele não negou em momento nenhum sua realidade. Ele não negou em momento nenhum a realidade de Sara. De certa maneira, eu poderia dizer que ele descreu do poder da sua incapacidade. Ele descreu que o poder da sua limitação, da sua incapacidade, impediria o cumprimento do que Deus havia prometido. De modo que fé não é apenas crer, fé também é descrer. Descrer não da promessa de Deus, mas descrer da capacidade, das dificuldades, das limitações, dos impedimentos de limitarem em qualquer coisa, de impedirem de qualquer maneira o que Deus tem prometido. Porque a Bíblia diz, o que Ele prometeu, Ele fará. Aleluia. Ele fará. No entanto, há uma particularidade nesta narrativa deste encontro de Jesus. Diz a palavra que Jesus foi ao encontro deles e eles estavam naquela casa, diz, trancadas as portas. Às vezes esse pequeno detalhe de as portas terem sido trancadas por eles, dizemos, por que isso é importante? Por muitos motivos. Trancadas as portas, essas portas não foram impedimento para que Jesus entrasse e estivesse com eles. Mas uma coisa é quando nos trancam, quando nos aprisionam. E outra coisa é quando nós nos trancamos. Quando, de certa maneira, nós próprios nos aprisionamos, nós nos trancamos. Quantas vidas, quantas pessoas, por tantos motivos, os motivos dos discípulos era o medo. Eles, por medo dos judeus, eles se trancaram. Eles se trancaram. E, meus irmãos, quantos de nós, por medo ou por outros motivos, temos nos trancado? Há pessoas que estão aprisionadas. Isso é uma ação de outros sobre eles. Mas quando nos trancamos, é uma ação nossa sobre nós mesmos. É tão fácil se trancar. Quantos, não numa tranca física, mas numa tranca emocional, tem se trancado, tem se fechado? Você deve conhecer um tanto de pessoas, esta ou aquela outra pessoa, que já se trancou, que já, usamos um termo, ele se isolou, ele se afastou de todos. Geralmente a pessoa faz isto por seus temores, por seus medos. E ela, então, está se trancando. Olha, esse costume de se trancar é visto, inclusive, em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que a igreja estava reunida e de portas trancadas.
e de portas trancadas. E no momento em que o derramamento do Espírito Santo aconteceu, em algum instante, não sabemos precisar ao certo, aquelas portas foram destrancadas. Não nos diz quem as destrancou, e é melhor que seja assim, porque podem ter sido até mesmo aqueles que trancaram, os homens que ali estavam, a igreja que se trancou, a igreja, não só os discípulos, não só os indivíduos, mas a igreja também se tranca. E no momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles saíram, e para sair, para que Deus entre, não precisamos destrancar a porta. Ele entra, mas para que eu saia, eu tenho que destrancar a porta. Eu posso receber ao Senhor e continuar trancado. Você está me ouvindo? Eu não sei se isso mexe com você como mexe comigo. Eu posso receber ao Senhor, ouvir ao Senhor, ser ministrado. Recebei sobre vós o Espírito Santo. Ser ministrado por Jesus e continuar com a porta trancada. A igreja precisa destrancar suas portas. Sabe, a igreja está querendo que as pessoas entrem. E a maior impossibilidade, o maior impedimento para que as pessoas entrem é que as portas estão trancadas. Nós temos que destrancar as portas, mas nós temos que destrancar as portas muito mais para que a igreja saia do que para que as pessoas entrem. Porque saiba do seguinte, no cenáculo havia cerca de 120 pessoas ali reunidas. Mas lá fora, só dos que se converteram, eram 3.000. 3.000 não entram num espaço que comporta 120 pessoas. 3.000 não entram. A igreja ganhará mais destrancando as portas e saindo do que destrancando as portas para que as pessoas entrem. O destrancar as portas é para que saiamos. Pode também ter sido um ato da explosão do poder sobrenatural do derramamento do Espírito Santo. Eu gosto de crer assim. Claro que a minha mente vai e imagina as pessoas abrindo a porta, saindo, destrancando aquela porta, mas eu também gosto de pensar que foi tamanho poder derramado sobre a igreja, que a igreja não conseguiu se conter, mas quando as pessoas começaram a ir em direção a sair, as portas se abriram. Eu gosto de crer assim. Você pode me achar até mesmo infantil por crer dessa maneira, mas eu acho maravilhoso crer assim. Se você me perguntar, será que eles abriram ou será que Deus abriu? Olha, o importante não é se eles abriram ou se Deus abriu, é que as portas foram abertas. E caso sejamos nós a abrir as portas, ou o poder de Deus a abrir as portas, que tenhamos as duas atitudes corretas. A atitude de sairmos e de pregarmos o Evangelho. Porque o Evangelho não foi feito para ser pregado
exclusivamente aqui dentro, nas portas, a parte de dentro da igreja, mas das portas afora da igreja. O Evangelho foi feito para ser pregado nas ruas, o Evangelho foi feito para ser pregado nos lugares distantes daquele lugar de comunhão, do cenáculo, do aposento alto. O Evangelho tem que ser pregado aonde estão os pecadores. E então eles saíram, mas houve todo um trabalho do Senhor. Você, eu volto a dizer, pode receber ao Senhor e continuar trancado. Continuar trancado, porque neste texto, diferente do de Apocalipse, as portas não foram destrancadas. Quantos de nós estamos recebendo visitação do Senhor, revelação do Senhor, mas continuamos com nossas portas trancadas? Trancadas por uma insegurança, trancadas por um medo, trancadas talvez até mesmo por timidez. O que é uma timidez? Uma timidez é uma insegurança, uma timidez é um medo. E muitos de nós temos um grau de insegurança, um grau de medo. Uma das coisas que eu tive que vencer para poder pregar o Evangelho é que eu sou uma pessoa mais dada a fechar-me, sou mais tímido. Eu sou uma pessoa mais tímida. Então, quando Deus, tocando em meu coração, me disse que eu seria um pregador, eu pensei, como? Como? E pior, quando Deus me disse, tu serás pastor, porque pastor, no meu conceito, é alguém que o seu ministério está baseado em relacionamentos. E uma pessoa que tenha a característica de ser uma pessoa mais fechada, mais séria, mais tímida, em todos os lugares que eu já passei em minha vida, sempre há isso, porque eu sou uma pessoa um pouco mais reservada. Reservada é a palavra. Há pessoas que são e que têm o dom maravilhoso de serem simpáticas, criar empatia com grande facilidade, pessoas que são mais, nós usamos até um termo, mais dadas. São mais dadas. A nossa característica latina, e especialmente latino-americana, nós somos pessoas tão dadas, nós fazemos facilmente uma amizade. Eu acho tão impressionante observando, você vê o povo brasileiro, vai fazer compra em algum lugar, daqui a pouco está a pessoa que está comprando, conversando com a pessoa que está vendendo, e você, se você observar aos dois conversando, parecem que são amigos de longa data. Daqui a pouco está perguntando como é que estão as coisas em casa. De tão íntimo que nós nos tornamos. É algo, acho que algo muito bom a nível até mesmo de evangelizar essa característica da nossa nação. Se você vai em umas outras nações, e não é crítico, não é uma visão crítica, e não é uma crítica a qualquer nação, mas que são culturas diferentes. A Finlândia, você sabe que uma das características do finlandês, lá no alto da Escandinávia, lá na Europa, norte da Europa, lá bem para cima, é que o finlandês não
tem o costume de jogar papo fora. Eu li um artigo sobre uma jornalista americana que a melhor amiga dela é uma finlandesa. E ela disse que uma vez se encontrando com a amiga dela, e as duas se sentaram no mesmo ambiente, é a melhor amiga dela. Ela passou 2 horas em silêncio. E que, depois de tanto esperar, ela disse para a amiga: você está chateada comigo? E a amiga disse: não. E por que você não está falando comigo? Porque eu não tenho nada para falar com você. É outra cabeça, é outro mundo, é uma coisa completamente diferente da nossa realidade. E então, muitas vezes Deus chega e nos chama dentro de uma formação, dentro de uma personalidade, dentro de uma cultura que você tenha, e Deus te diz: você fará isso. E eu, quando ouvi de Deus tamanho convite, eu disse: Deus, eu não sei se o Senhor escolheu bem. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são. Então, é o único consolo que eu tenho, é que Deus não me escolheu pelo que eu sou, nem é você. Deus nos escolheu pelo que nós não somos. Você pode dizer amém a isso? Está na Bíblia, não sou eu que estou afirmando, está na Bíblia. Deus escolhe as coisas fracas ou débeis, Deus escolhe as coisas loucas. E se você é uma escolha de Deus, isso quer dizer que você é uma coisa louca. Então, de uma coisa louca para outra coisa louca, nessa loucura, pois a Bíblia chama a pregação da loucura da cruz. Então, que nós possamos viver essa loucura, acima de tudo, sabedores que Deus nos amou tão loucamente, que é uma tradução livre de dizer: Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode ter um encontro extraordinário, sobrenatural com Deus e permanecer de porta trancada. É diferente uma porta fechada de uma porta trancada. A Bíblia diz: entra no teu aposento e diz o quê? Fecha a tua porta. Sabe, a igreja, na busca, eles chegaram, os religiosos da igreja, a chamar a clausura, o lugar de oração, de o cárcere. O lugar de oração, eu entendo o que eles querem dizer, mas não pode se tornar um cárcere. E ele se torna uma prisão quando eu mesmo tranco, quando eu mesmo me tranco nesta prisão. O teu lugar de oração, espero não ser mal compreendido nisso que vou falar, não pode se tornar uma prisão que você mesmo se tranca nela. Você fecha a porta. Você fecha a porta. Você deixa outras coisas do lado de fora. Você vem para ter uma intimidade. O aposento que Jesus cita é o lugar aonde se guardava tudo o que era importante, todos os tesouros
da vida de uma pessoa, as memórias de uma pessoa, os filhos de uma pessoa. Nada mais é tão precioso como os filhos de alguém para este alguém. E veja, quando se bate à porta, Jesus falando que um amigo deseja de outro amigo receber 3 pães para dar a um terceiro amigo que chegou de viagem e ele nada tem para dar. E que responde o amigo: já estou eu deitado e comigo os meus filhos. Esse lugar do aposento, que Jesus diz, entra no teu aposento, fecha a tua... É um lugar de intimidade, é um lugar para os íntimos. Tanto que ali diz, não, o teu Deus te ouvirá, mas diz de uma forma íntima, o teu Pai que te escuta em secreto, Ele te ouvirá. Eu passei a tratar do meu quarto, do lugar onde eu durmo, seja onde eu estiver no mundo. Eu disse, eu estou aqui, mas eu sou um filho e eu estou dormindo junto com o meu Pai. Com o meu Pai. Já estou eu deitado e comigo os meus filhos. Eu digo, papai, Deus, eu estou dormindo, eu não estou apenas orando, eu estou dormindo, eu estou descansando no Senhor e aos seus. Esse Pai maravilhoso dá até mesmo enquanto dormimos. Traga essa intimidade para a tua vida. Disse o Senhor Jesus, então, a estes, não quero me alongar demais, ele disse o quê? Recebei o Espírito. Os pais da igreja, lendo este texto, interpretavam isto da seguinte maneira: infundiu-lhes uma alma ativa. Uma das coisas que o medo faz na nossa vida, porque veja bem, o sentimento que os levou a se trancarem foi o medo. E uma das coisas que o medo traz à nossa vida é uma paralisia. É uma inatividade. Medo paralisa. Medo do futuro, medo de relacionamentos, medo de desapontamentos, medos paralisam. Quantas pessoas, se não paralisassem, teriam escapado? Sabe que, inclusive, uma das estratégias de infundir medo é te tirar da segurança. Um predador infunde medo às presas para que as presas saiam da sua segurança. E quando elas saem da sua segurança, um exemplo, por que o leão, por vezes, ruge? Quando o leão ruge, num raio de mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro de distância, não estou falando de ouvir, porque ouvir vai mais distante ainda. A terra treme. A terra treme. É algo impressionante. E isso faz com que todas as presas que estão seguras, até mesmo ocultas, escondidas, fujam. Porque você ouve o rugido do leão a 1 quilômetro de distância como se estivesse aqui do teu lado. Então, a presa sai do seu lugar seguro
e é pega. Ela é pega. Nós temos que entender o seguinte, que o medo não apenas nos faz fugir, o medo nos paralisa. O medo nos paralisa. Geralmente, quando você pensa em medo, você pensa apenas no ato de fuga. Mas, na realidade, o pior que o medo pode causar é paralisar. E Jesus encontra os seus discípulos paralisados. Eles eram apóstolos. A própria palavra apóstolo, que significa o que é enviado para fora, ela implica numa dinâmica de movimento. Mas esses que foram enviados para fora, preste atenção no que eu vou dizer, se trancaram para dentro. Deus tem nos chamado para sermos enviados para fora. Eu posso não ser um apóstolo, mas eu sou parte de um movimento como igreja de evangelização, de levar as boas novas, apostólico. Eu tenho que estar num movimento para fora, mas o medo pode me fazer me trancar para dentro. Eu não fui chamado para ficar trancado para dentro. Eu fui chamado para ser enviado para fora. É isso que eu tenho que fazer. Há um mundo aflito, há um mundo sobrecarregado, há um mundo angustiado, há um mundo perdido, um mundo endemoniado que precisa ser liberto, salvo, transformado. Daqui de dentro, nós não faremos isso. Trancados dentro de nós mesmos, nós não faremos isso. Fechados por medo, medo de sermos incompreendidos, medo de sermos perseguidos, medo de sermos julgados, recriminados, tudo isso nos tranca e nos paralisa. E Jesus, então, disse, recebei o Espírito Santo, infundiu-lhes, como os pais da igreja diziam, uma alma, um psique ativo. Eu preciso de uma alma ativa, proativa, e não só reativa. Eu preciso de uma alma para fazer a obra do Senhor, e uma alma que não se tranque. Há almas que estão trancadas. E eu não estou falando de cura interior, eu não estou falando disso, eu estou falando de nós nos trancarmos e nos trancarmos por medo. A segunda coisa que os pais da igreja falavam a respeito deste texto é que Jesus infundiu-lhes um sopro vital. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não tranque a sua vida. Não tranque o dom da vida que Deus te deu. Viva! Celebre a vida. Viva! Sabe, Deus tem ministrado ao meu coração isto, até mesmo a nível de cônjuges, de matrimônio e tudo. A Bíblia diz, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Eu, graças a Deus, tenho ao meu lado a mulher da minha mocidade. E
eu gosto de desfrutar a vida com ela. Muitas pessoas não desfrutam a vida com sua família. Tem gente que desfruta a vida egoisticamente, desfruta com ele desfruta. Mas deixe-me dizer uma experiência minha muito simples. Há alguns anos, Deus nos deu a oportunidade. Eu fui pregar nos Estados Unidos e preguei na região lá de New Jersey, e minha filha, Débora, pôde ir com sua família. Ela conseguiu recursos e pôde ir com a sua família a Orlando. Então, eu desci em direção a Orlando e nós ficamos em família. E estávamos lá, ainda o Isaac não havia nascido, então estávamos lá, a família. Eu aprendi uma coisa, fomos, obviamente, nos parques de Orlando. Eu desfruto muito mais de ver os meus desfrutarem do que eu desfrutar. Para mim, era tão maravilhoso. Eu uma vez fui com Luiziana aos parques e eu não gosto de montanha-russa. Eu não gosto. Eu já fui. Fui por amor à minha esposa, eu fui numa montanha chamada Cumba. Pelo nome, você já viu que não deve ser coisa que preste. Cumba, uma montanha-russa chamada Cumba. Eu, quando saí da montanha, eu entendi porque ela se chama Cumba. Que você, quando sai, você cumba no chão, você cai. É uma montanha que tinha não sei quantos loopings. Não vou afirmar agora que eu posso até mesmo errar. Um monte de looping, um monte de coisas, quedas horríveis. Então, eu fico meio tenso. Eu sou daqueles que saem da montanha-russa e a pessoa fala com você alguma coisa, eu respondo alto. Não porque eu estou bravo com a pessoa, não, é porque eu estou do efeito da montanha-russa. Mas ela gosta. Minha esposa desfruta. Vai desfrutar de montanha-russa. Ela ama aquele negócio. E a Luiziana foi numa montanha-russa que tinha rede de segurança. Vê se eu vou entrar. Tinha um aviso ali, se você tem problema cardíaco, se tem isso, não, que perigo de vida. Eu falei, que isso? Uma montanha que você já entra e o próprio aviso, você entra por sua conta. Você está correndo risco de vida. Era uma montanha que a pessoa subia na vertical. Ela amou aquilo. Desfrutou daquilo tudo. E eu desfrutei da melhor maneira possível. Eu desfrutei de vê-la desfrutar. Porque você, quando ama, eu até vou. Para que os que pensam que o pastor nunca vai, eu vou. Sofro do início ao fim. Mas vou por amor. Vou junto com as pessoas. Não desfruto disso, né? Tem gente que desfruta até de turbulência de avião, né? Eu tenho um amigo que gosta de turbulência. Ele gosta. Puxa, é tão gostoso quando aquele negócio balança. Você é louco. Só pode ser louco. Mas ele gosta. E eu falei com ele, o pior é de avião pequeno. Aí eu disse, quando eu disse isso, ele disse, mas esse aqui é o maravilhoso. Eu disse, mas meu Deus, para que um negócio desse? Aprenda a não se trancar. Eu volto a dizer, Jesus pode estar te visitando. Jesus pode estar indo à tua presença. Jesus pode estar soprando do seu Espírito sobre a tua vida. E você pode continuar, porque daqui
desse lugar onde que eles estavam trancados. Até o dia de Pentecostes, continuaram trancados. Eles continuaram se trancando. Era gente maravilhosa, era gente que andou... não faltava experiência com Deus. Andaram 3 anos e meio com o Senhor. O que faltava era a palavra. Ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo. Não tiveram bom testemunho. Pelo amor de Deus. O que falta é comunhão com gente certa. Eram só apóstolos. O que não prestava no meio deles se matou, foi embora, que era Judas Iscariote. Nós nos trancamos por quê? Porque com nossas próprias mãos nós nos trancamos. Por nossa própria vontade, pelos nossos próprios medos, nós nos trancamos. Ou aprendamos pela autoridade do Espírito Santo, sendo pessoas cheias do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que faz, ela se destranca. Nós temos que nos destrancar. Por isso Jesus disse, recebei o Espírito. Era o que eles precisavam. Mas o que me chama também a atenção, e agora eu termino, é que Jesus fala imediatamente sobre perdão. Porque a maior prisão, a prisão mais trancada, mais lacrada, que possa existir na minha e na tua vida, é falta de perdão. Na parábola do credor incompassivo, ele não perdoa, e porque ele não perdoa, ele é aprisionado até pagar a sua dívida. E a sua dívida é impagável. Meus irmãos, Jesus toca, nos parece uma coisa quase que sem propósito. É mais amplo do que isso que eu estou falando, porque não é o tema principal que desejo falar, mas Jesus toca sobre perdão para aqueles que estavam trancados por medo. Eles tinham que aprender, e parece-me que eles aprenderam essa lição. Porque em Atos dos Apóstolos, na cura do paralítico, junto à Porta Formosa, diz que Pedro e João estavam subindo ao templo a fim de orar. A fim de orar. E quem é que dirigia o templo? Caifás, Anás, aquela mesma gente que mandou crucificar Jesus. E tem gente dentro da igreja que, por muito menos, nunca mais volta à igreja. E eles eram capazes de ir. Me responda sinceramente, você conseguiria olhar com o teu temperamento para Caifás? Eu, com o meu temperamento, eu acho que eu pulava no pescoço de Caifás. Eu sou apaixonado por Jesus. O que você faria com um cara como Caifás? Eles aprenderam, eles conseguiam ir e estar junto com Caifás. E tem mais, Caifás era o sumo sacerdote, Caifás ministrava. Você aguentaria uma ministração de Caifás? Eu acho que eu me levantava e ia embora. Eu digo, essa gente, nós criticamos a Pedro, nós criticamos, João menos, né? João a gente critica menos, mas Pedro, que tem gente que critica Pedro, novidade. Com essas redes sociais, veja como você é criticado. Quantas vezes você já colocou uma coisa inocentemente numa rede social e você recebe uma crítica que você olha assim, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E nós temos que entender o seguinte, Jesus disse,
Nosso passo inicial, você quer destrancar a porta? Perdoe. Porque agora eu falo dessas trancas emocionais. Perdoe. E você destrancará tanto a você, quanto a quem você não está perdoando. Porque na parábola do credor incompassivo, não só ele parou numa prisão, ele parou numa prisão porque ele meteu alguém numa prisão. Nós não apenas nos trancamos, como nós aprisionamos outras pessoas. E nós precisamos nos libertar disso e, nos libertando disso, libertar a outras pessoas também. Porque, veja bem, se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Não apenas eu não serei perdoado, mas aquela pessoa continuará sem perdão pela minha falta de perdão. Eu continuarei prendendo aquela pessoa. Isso não está certo. Por isso, Deus requer de nós. Veja, eu já disse aqui e volto a dizer, a diferença do credor para o ladrão é que o ladrão toma o que não tem direito. O credor toma o que tem direito. E no caso dele, muitas vezes eu e você temos direito. E é por isso que a gente consegue aprisionar. Porque nós temos direito. Não é uma exigência sem motivo. Há motivo. Mas com motivo ou não, Deus deseja o quê? Que nós perdoemos. Que nós libertemos as vidas. E que, libertando as vidas, nós não nos coloquemos numa prisão, num cativeiro. Que nós aprendamos a destrancar as portas. Amém? Deus Todo-Poderoso, eu entrego esta palavra e peço que o Senhor opere em nossas vidas, opere em nosso viver. Ó Deus, liberta-nos. Não permita-nos estarmos trancando as portas. Infunde-nos o espírito vital, o espírito de vida. Dá-nos uma alma ativa. Recebamos o Espírito Santo. Sopra, Senhor, sobre nós. Sopra o teu Espírito. É o que nós te pedimos, Senhor. E desde já, nós te agradecemos. Leva-nos agora, Pai,